você trabalha com tecnologia hoje, usa frameworks open source, aprende com código aberto ou simplesmente resolve problemas olhando soluções construídas por outras pessoas, dificilmente você já parou para pensar de onde veio tudo isso. E não, isso não surgiu de uma forma natural ou quase que inevitável. O modelo de desenvolvimento que você usa hoje nasceu em um dos momentos mais tensos da história da tecnologia, quando uma empresa que dominava completamente o mercado começou a perder tudo e, na tentativa de sobreviver, acabou criando algo muito maior do que o próprio negócio. Aqui quem fala é Micaela Martins, da Coders Company, e hoje eu quero te contar a história do colapso da Netscape e como essa queda acabou dando origem a um modelo de open source moderno que sustenta boa parte da indústria hoje. Então roda a vinheta e vem comigo. Para entender essa história, a gente precisa voltar para um momento em que a internet ainda não fazia parte da vida das pessoas como é feita hoje. Lá no início dos anos 90, navegar na web não era algo comum, muito menos simples. Era um ambiente mais técnico, restrito e pouco acessível. Até que surge o Mosaic, um dos primeiros navegadores relevantes desenvolvido em um centro de pesquisa nos Estados Unidos. E aqui surge um personagem muito importante nessa história que você vai entender um pouco melhor depois. Um dos principais desenvolvedores desse projeto era Mark Andreessen, que rapidamente percebeu o potencial daquilo e decidiu levar essa ideia além do ambiente acadêmico. Mark era um estudante da Universidade de Illinois, trabalhando dentro da NCSA, que era um dos centros mais importantes de pesquisa em computação da época. E o que diferencia ele aqui não é só a sua capacidade técnica, mas a leitura que ele fez do cenário. Enquanto muita gente ainda via a internet como um ambiente acadêmico, restrito e sem grande apelo comercial, Andreessen enxergou algo que não era tão óbvio naquele momento. Ele percebeu que se a experiência fosse simplificada, a web poderia deixar de ser um espaço técnico e se tornar algo mais massivo. É exatamente essa visão que fez ele sair do ambiente acadêmico que estava e buscar de fato algo melhor. Não era só construir uma tecnologia melhor, mas transformar a forma como as pessoas acessavam a própria internet. E foi a sua visão que mais tarde moldou algo pouco acessível para algo em larga escala de acesso. Até então, a web era basicamente texto, interfaces pouco amigáveis, navegação complicada e praticamente nenhuma preocupação com a experiência do usuário. O Mosaic chega para mudar isso ao permitir que hoje é até básico, mas na época era praticamente revolucionário, que são exibir as imagens junto com o texto dentro da mesma página. Isso pode parecer algo simples hoje, mas foi justamente o que tornou a navegação muito mais intuitiva e visual. Pela primeira vez, a internet começou a se parecer com algo de pessoas comuns, que todo mundo conseguiria utilizar. Além disso, o Mosaic também foi um dos primeiros navegadores a rodar em diferentes sistemas operacionais, o que ajudou a expandir ainda mais o seu acesso. Ou seja, ele não só melhorou a experiência, ele realmente ampliou o próprio alcance. Aí, quando você junta isso com a visão do Andreessen, começa a ficar claro que aquilo ali não era só uma melhoria incremental. Seria nada mais, nada menos que o começo da grande internet como ela é hoje. Na prática, o Mosaic não era só um navegador melhor, ele foi uma das primeiras ferramentas que fez a web deixar de ser um ambiente exclusivamente técnico e começar a caminhar para algo mais acessível. Porque até então, navegar na internet exigia um nível de conhecimento que afastava a maioria das pessoas. O Mosaic começa a mudar isso e trazer uma interface mais amigável, suporte imagens junto com texto, como eu já falei, e uma experiência muito mais próxima do que hoje a gente considera que é navegar. Isso mostra porque o problema da internet daquela época não era a falta de infraestrutura, mas a falta da experiência mesmo. A tecnologia já existia, mas ainda não tinha sido organizada de um jeito que as pessoas comuns conseguissem usar no dia a dia, por isso que não era escalável. Mas é exatamente nesse ponto que a Netscape entra com mais força. Pouco tempo depois, Mark Andreessen se junta a Jim Clark, que não era um iniciante tentando acertar mais uma ideia, ele já era um dos nomes mais respeitados do Vale no Silício naquela época. O Clark tinha fundado a Silicon Graphics, uma empresa focada em computação gráfica de alta performance que chegou a ser referência em áreas como cinema, engenharia e até visualização científica. Ou seja, ele já tinha passado por todo o processo de construir uma empresa de tecnologia do zero, escalar e entender como transformar essa inovação em negócio. Mas o ponto mais importante aqui não é só o histórico dele, mas o timing. Quando ele conhece o Andreessen, o Clark já estava procurando a próxima grande oportunidade dele, algo que tivesse potencial de mudar completamente o mercado, como ele já tinha feito antes. Enquanto muita gente via a internet ainda como algo limitado, meio banal e muito acadêmico, ele enxergou ali uma oportunidade gigantesca de negócio. Então, quando Andreessen traz a visão técnica do Mosaic e o potencial da web, o Clark entra com algo que era o que faltava naquele momento, a visão de mercado, capital e capacidade de execução. E foi essa combinação que faz a Netscape nascer com uma vantagem que poucas startups tinham naquela época. Juntos, Mark e Jim fundaram a Netscape em 1994. A Netscape
Netscape Navigator não só facilitou o acesso à internet, como na prática ela realmente ajudou a popularizar a web para o grande público. Em um intervalo de tempo muito curto, a Netscape passou a dominar o mercado com uma participação que chegava perto de 90%, o que mostra que eles não estavam apenas competindo, mas realmente definindo um novo padrão. E quando a gente fala que a Netscape dominava o mercado, como você já percebeu, não é força de expressão não, né? Em muitos casos, quando alguém acessava a internet pela primeira vez, estava usando o navegador deles. Isso significa que para uma geração inteira, a experiência de entrar na web estava diretamente associada à Netscape. E quando um produto como esse atinge esse nível de presença, ele deixou de ser só uma ferramenta e passou de fato a ser a referência mental para aquele usuário. Enquanto tudo isso acontecia, uma outra coisa extremamente relevante estava sendo construída dentro do seu próprio navegador. Um engenheiro chamado Brendan Eich desenvolveu o famoso JavaScript. Quem conhece ele, né? Quem não conhece, na verdade, é mais fácil perguntar assim. Temos até um vídeo aqui contando a história dele, eu vou deixar aqui em algum lugar aqui da tela para você conferir depois. Então vale a pena dar uma olhada. Ele, em cerca de 10 dias, criou algo que inicialmente seria uma solução simples para tornar páginas mais interativas. Só que o que ninguém esperava é que naquele momento é aquela linguagem que tornaria uma das bases da web moderna, como você também acessa hoje. E esse é um bom exemplo até de como a Netscape não apenas liderava o mercado, mas também moldava tecnicamente o futuro da internet. O crescimento rápido da empresa naturalmente chamou a atenção e em 1995 a Netscape realiza um IPO que entra para a história. Mesmo sem lucro consolidado, suas ações já estavam disparando logo no primeiro dia, o que ajudou eles a consolidar a ideia de que a internet seria o próximo grande ciclo econômico. Parecido com o que vemos hoje com a inteligência artificial, sabe? Só que essa visibilidade teve um efeito colateral inevitável, onde colocou a empresa no radar de um dos maiores players do mercado. Até aquele momento, a Microsoft não tratava a internet como prioridade estratégica, mas ao perceber o avanço da Netscape, Bill Gates mudou completamente sua postura e passou a encarar a web como uma ameaça real ao seu próprio negócio. Foi a partir desse momento que a empresa entrou com força total nesse mercado e iniciou uma disputa que ficaria conhecida como a Guerra dos Navegadores. A gente também tem um vídeo só sobre essa guerra, sobre essa loucura que aconteceu aí na história. Então, se você quiser ver também, eu vou deixar aqui depois, você vai salvando aí na sua playlist. Foi ali que começou uma grande disputa que foi muito além de produto. Porque quando a Microsoft ela decidiu entrar nesse mercado, ela não entrou como uma empresa tentando competir de igual para igual. Ela entrou como uma empresa que, na verdade, já controlava a principal porta de entrada para o usuário, o sistema operacional. E isso era uma grande verdade. Mas mudou completamente o jogo, porque a batalha deixou de ser sobre qual navegador é melhor e começou a ser sobre quem controlava o ambiente onde esse navegador rodava. O Internet Explorer surgiu exatamente nesse contexto. No início, não era tecnicamente superior ao Netscape Navigator, mas isso rapidamente deixou de ser o ponto central. Sabe por quê? A Microsoft começou a distribuir o navegador gratuitamente e, mais do que isso, ele integrou diretamente no Windows. Ou seja, o usuário não precisava mais escolher, baixar, instalar nada. O navegador já vinha pronto, embutido no sistema que ele mesmo já usava. Eu, particularmente, achei isso uma sacada genial. E foi aqui que a história, de fato, começou a mudar, porque a escolha deixou de ser uma decisão ativa do usuário e passou a ser quase como uma consequência do ambiente. Enquanto isso, a própria Netscape ainda estava operando em um modelo de monetização muito tradicional, o que criou um total desalinhamento estratégico difícil de sustentar. Inclusive, existem relatos de que a Microsoft chegou a pressionar fabricantes de computadores para não distribuírem máquinas com navegadores da Netscape, ou seja, dos seus concorrentes instalados. Não era apenas mais uma vantagem de produto ou tecnologia, realmente foi uma guerra, uma estratégia agressiva de mercado para reduzir ao máximo a presença da concorrência. Em poucos anos, a participação da Netscape, claro, começou a cair de forma totalmente acelerada. Não porque o produto ficou ruim, mas porque mudou o contexto completamente. A disputa deixou de ser uma coisa técnica e passou a ser uma questão de estrutura. E essa movimentação foi tão agressiva que acabou gerando um processo antitrust conhecido como United States v Microsoft Corp, onde a Microsoft foi acusada de usar sua posição dominante para eliminar concorrentes. Executivos da Netscape participaram diretamente desse processo, relatando as práticas da empresa. Mas na prática o dano já estava feito, né? Então entre 1996 e 98 a Netscape perdeu sua relevância, perdeu o mercado e acabou sendo vendida. E foi nesse ponto da história que tudo indicava que ele seria apenas mais um caso de uma empresa que cresceu rápido demais e não conseguiu sustentar a sua competição. Só que é justamente aqui que acontece uma virada muito importante. Antes de simplesmente desaparecer
desaparecer do mapa, a Netscape tomou uma decisão que naquela época parecia bem arriscada ou até meio desesperada. Ela decidiu abrir o seu código do navegador. Sim, o open source. A ideia deles não era revolucionar o mercado, mas tentar sobreviver criando uma base onde outros desenvolvedores do mundo inteiro pudessem também contribuir. O mais interessante é que abrir o código não foi simplesmente colocar tudo na internet e esperar ajuda, mas a Netscape de fato tentou estruturar isso como um novo modelo de desenvolvimento, criando uma base onde outras pessoas pudessem contribuir de forma organizada. Só que isso não era trivial naquela época, né? Hoje você tem o GitHub, pull request, versionamento distribuído, mas naquele momento boa parte dessas práticas ainda estavam sendo construídas. Esse movimento foi o que deu origem ao projeto Mozilla e com ele uma nova forma de pensar o desenvolvimento de software. É aqui que o termo open source começou a ganhar mais força, não apenas como uma ideia filosófica como a gente conhece, mas como um modelo viável de desenvolvimento. Até então abrir o código era visto mais como algo acadêmico. A partir desse momento começou a surgir uma percepção diferente disso, que compartilhar código não significa perder valor. Muitas vezes significa acelerar uma inovação e ganhar escala. No começo esse movimento foi visto com muito ceticismo. Muitos engenheiros até acreditavam que abrir o código seria expor fragilidades e acelerar ainda mais a queda da empresa. Ou seja, o que hoje parece uma decisão visionária, naquela época era encarado como um risco enorme. Mas, com o tempo, esse modelo começa a provar seu valor. Não por discurso, mas pelo resultado. Ele escala melhor, permite colaboração em nível global e cria um ambiente onde conhecimento é compartilhado de forma muito mais eficiente. Se você olhar com atenção, boa parte do que você usa hoje como desenvolvedor carrega essa mesma lógica. Quando você instala uma biblioteca, quando resolve um problema olhando o código de outra pessoa, ou até quando você contribui com algum projeto, você também está operando dentro desse mesmo modelo. E o mais legal é que isso aqui parece que é tão comum que sempre foi assim, né? Mas não foi. Isso foi construído, testado, validado a partir de um momento muito específico da história. E talvez o ponto mais bacana dessa história seja justamente esse. O open source moderno não nasceu de uma vitória e sim de uma tentativa de reagir a uma derrota. E existe ainda uma ironia curiosa quando a gente olha esse cenário hoje. A Microsoft, que venceu aquela disputa usando uma estratégia fechada e dominante, acabou se tornando uma das maiores contribuidoras de open source no mundo. Ou seja, a empresa que ajudou a derrubar a Netscape acabou adotando anos depois o modelo que surgiu justamente como resposta àquele conflito. Loucura, né? E aqui ainda tem um ponto que conecta com algo muito maior. O open source não é apenas uma forma de desenvolver software, mas o reflexo direto de como o mercado global funciona hoje. As empresas valorizam profissionais que sabem colaborar, entender sistemas complexos e trabalhar em ambientes distribuídos, algo que está diretamente ligado a esse modelo. Se você já trabalha com tecnologia há pelo menos 2 anos e quer entender como se posicionar nesse nível de mercado, principalmente pensando em oportunidades internacionais, a Coders é o lugar certo para você. Somos exatamente a ponte entre você e o próximo passo da sua carreira rumo ao mercado internacional. Nós vamos te ensinar todo o caminho e te acompanhar até a sua vaga na gringa. Então, se você quer trabalhar remotamente e ganhar em dólar, aponte a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo em algum lugar aqui da tela ou clique no link que está na descrição aqui do vídeo e agende uma consultoria com o nosso time de especialistas. E ó, se eu fosse você, eu correria para não perder essa oportunidade, porque as nossas vagas e horários são sempre limitados. E voltando, né, ao nosso ponto central, antes de finalizar, já deu para você entender que o legado da Netscape não está no navegador que ele criou, mas no impacto que gerou ao tentar sobreviver, certo? Ao abrir o seu código, ela ajudou a construir um modelo que hoje sustenta grande parte da indústria da tecnologia. E a principal lição dessa história é entender que as maiores transformações nem sempre vêm de quem vence, mas de quem precisa se reinventar quando está perdendo e sabe como fazer isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender mais sobre as histórias que moldaram o mundo da programação, já se inscreve no nosso canal e aproveita para conferir os outros vídeos dessa mesma playlist que eu vou deixar aqui para você na tela também. E eu te espero aqui no próximo vídeo.